Nesse vídeo eu vou falar sobre esse planner, vou falar minha experiência com ele, o que ele tem de bom e de ruim na minha opinião, o que dele eu peguei e coloquei na minha vida e o que não fez sentido pra mim. Mas basicamente, uma frase que poderia começar esse vídeo seria: eu comprei para que você não tenha que comprar. Mas vamos lá. Bom, se você já leu o Essencialismo, vai ser um pouco mais fácil para você utilizar o planner do essencialismo, porque ele foi feito baseado na ideia do essencialismo de você fazer o que é mais importante na sua vida. Então, focar no que é essencial. Bom, esse planner em si, ele tem a duração de 90 dias. Então, vai ter aqui a quantidade suficiente de páginas para você responder e pegar o hábito das coisas que ele diz aqui para você fazer. Como qualquer planner, né? Cada planner tem algo pré-definido para você ir respondendo e criar aquele hábito. E se você nunca escreveu ou nunca teve um planner, não tem esse hábito, eu acho que o planner do essencialismo vai ser muito difícil para você iniciar. Porque tem muita coisa para você analisar ao mesmo tempo, já que essa é a premissa do essencialismo, né? Você começar a analisar a sua vida e entender se você realmente está focando no que é essencial. Então, aqui, por exemplo, já para começar, né, antes de você começar o planner do essencialismo, você tem que fazer uma revisão da sua vida, que seria o retiro pessoal trimestral, né, que ele traz aqui. Tá vendo? Que vem da ideia, né, que ele traz no livro, que é o explorar, eliminar e executar, na busca disciplinada por menos. E aí você vai responder sempre, né, desse retiro trimestral, você vai analisar se tem algo essencial que você está investindo pouco tempo, se tem algo não essencial que você está investindo tempo demais e como realizar as coisas mais importantes sem esforço. Só que aí não é simplesmente você responder essa pergunta. Vai ter aqui, ó, uma área para você analisar isso. Não sei se vai dar para enxergar. E aqui do lado você vai responder o porquê disso. Tá? E isso é ótimo, é excelente. Não estou falando que é ruim. Eu realmente acho isso muito bom. Mas para quem está começando, eu acho isso um pouco complicado. Vai ser um bom tempo investido aqui para você analisar a sua vida, pensar sobre isso e responder essas perguntas. Vai ser um desafio, né? Então já deixo isso bem claro, ó, que aqui são 4, 5 páginas de análise geral. E aí tem uma coisa aqui que é o seguinte, antes de tudo isso, ele não fala sobre você ter um objetivo bem definido ou se você tem metas para sua vida. Ele não fala muito sobre isso. E eu acho que isso é fundamental para você começar a analisar a sua vida de um ponto específico. Porque para você saber o que é essencial ou não para você, isso só vai fazer sentido com base em alguma coisa, em algum objetivo. Então, se você não tem objetivo, como é que você sabe se algo é essencial ou não? Sabe? Eu acho que isso é um ponto a se considerar. E aí ele entra na parte do planner em si, onde todo dia você vai responder o que está acontecendo na sua vida, o porquê isso importa e agora, que é o que é importante agora. E aí dentro do que é importante agora, você vai colocar as suas tarefas importantes. E aí você vai colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um projeto essencial. Você tem uma linha para fazer isso, é uma única coisa, a coisa mais importante do seu dia, que você tem que fazer isso, sem dúvida. Depois, 2 tarefas urgentes essenciais, 3 tarefas de manutenção e outras tarefas ou observações para você colocar. Então, essa página é a que você vai preencher isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. Senão depois, na edição, eu tento colocar de uma outra forma, senão pegar. Isso é o que você vai responder todo dia durante 90 dias. E aí aqui tem a revisão semanal, que é algo que eu também faço. Algumas coisas aqui eu levei para minha rotina, outras não. Na reflexão semanal, são 2 folhas também, tá? Aqui, ó. O que acontece? Você vai responder primeiro, responder não, né? Primeiro ele pede para você praticar a gratidão radical, que é você recapitular a sua semana e colocar aqui 3 coisas pelas quais você é grato. Tem gente que faz isso diariamente. Eu normalmente faço diariamente, então eu acho que não faz muito sentido eu colocar aqui na prática semanal. Mas se você não faz, né, vai ser um hábito para você acabar tendo. Aí o segundo passo é faça uma prévia da sua semana. Então aqui você vai analisar a sua próxima semana e vai anotar coisas que você já sabe que já vão acontecer.
Então você já vai se planejando com isso. Olha, tal coisa já vai acontecer na próxima semana. Depois o terceiro é invista intencionalmente e desinvista deliberadamente. Essa aqui é a coisa mais importante desse método dele. Eu acho que é a que eu mais gostei e mais levei para minha vida e continuei fazendo depois de ler aqui o planner e tentar fazer por um tempo. Você vai analisar a sua semana, as coisas que você fez, e aí você vai escrever aqui, ó. Escreva 2 ou 3 coisas essenciais em que esteja investindo menos do que deveria. Quando a gente define alguma coisa para fazer, a gente começa a fazer aquilo, mas aí tem aquela questão, será que eu realmente estou investindo tanto tempo quanto eu imaginava? Ou quanto eu deveria, de todo o tempo que eu tenho disponível? E aí aqui é esse momento que eu comecei a parar e pensar, putz, não tinha pensado sobre isso. Não estava analisando realmente quanto tempo eu estava investindo nessas tarefas. Ou ao invés de simplesmente saber que eu estou investindo. E aí, na segunda, escreva 2 ou 3 coisas não essenciais em que esteja investindo mais do que deveria. Se você não está investindo esse tempo no que deveria, no que você está investindo que não deveria estar? E aí, isso aqui, pô, isso aqui pra mim é o ouro dessa maneira dele de pensar. Tanto que eu acho que ele fala muito mais sobre isso nesse livro, no Sem Esforço. Ele fala muito mais sobre essa questão de você deixar certas coisas, você analisar mais onde você está investindo tempo. E eu ainda vou trazer um vídeo sobre o Sem Esforço aqui no canal, tá, galera? Aí no quarto passo, escolha as metas da semana. Então você vai determinar aqui de três tarefas essenciais que você quer concluir ao longo da próxima semana. Bom, é isso a ideia do planner, você replicar essas coisas durante 90 dias, conseguir realizar mais fazendo menos. Fiz uma geral. Agora eu vou comparar com o que eu faço. Antes de continuar aqui o vídeo, galera, eu queria fazer um convite para vocês. Eu decidi fazer uma comunidade no Discord para a gente ficar mais próximo, eu conseguir conhecer vocês. Lá você vai poder colocar temas para eu trazer aqui para o canal. Eu vou colocar também os livros que eu estou lendo, links e arquivos complementares que eu trago aqui para o canal. Então, se faz sentido para você e você quer me ajudar a construir essa comunidade, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no perfil, beleza? Vamos lá. Então, a minha revisão semanal e a minha revisão mensal eu faço diretamente no meu caderno, no Bullet Journal, porque fica mais fácil de eu folhear aqui tudo que eu fiz durante a semana e depois colocar ali revisão semanal e começar a analisar. Na revisão semanal, eu não coloco tanto esforço assim para que não me trave. Então eu coloco coisas específicas, como por exemplo, o que aconteceu na minha semana que eu não esperava, o que isso acarretou na minha vida. Bom, um exemplo para vocês, né, de coisas que podem acontecer. Eu estava com o meu dia todo planejado, né, a semana estava toda planejada. E aí um belo dia, minha esposa, na parte da tarde, ela foi lavar a louça e quebrou um pote de vidro e cortou a mão. E aí, nesse momento, qualquer planejamento que existia no meu dia, ele simplesmente deixou de existir. Porque a coisa mais importante era pegar e entender o que tinha acontecido, né? Ajudar a ver se realmente seu corte foi profundo, se aí ia ter que ir para o hospital e tudo mais. E aí, isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa e pode ser qualquer outra coisa também, não precisa ser algo ruim, às vezes pode ser algo bom, sei lá. Então, não tô falando disso reclamando, tô dizendo que é algo que eu não esperava, aconteceu, então eu vou registrar. Aconteceu tal coisa e por isso eu não fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, sabe? Então eu uso minha revisão semanal mais para esse sentido, analisar o que aconteceu e o que isso afetou a minha rotina, a minha vida. Depois, na revisão mensal, aí sim eu vou analisar mais minuciosamente. E é o que eu faço. Eu tenho meu objetivo a longo prazo, que normalmente é de 5 anos. Esse objetivo de 5 anos eu quebro em metas anuais. E essas metas anuais eu vou quebrando em pequenas partes para eu saber quanto eu tenho que fazer em cada mês. Publicar um vídeo no YouTube. A minha ideia é pelo menos um vídeo no mês, que já era, né, um grande desafio para mim. Eu sempre começava e parava. Então eu comecei com um único vídeo por mês. E o que aconteceu? Não foi iniciado. Eu deixei planejado para o próximo mês. Para vocês verem, né, como para mim estar fazendo esse vídeo aqui agora e estar com uma rotina de gravação bem estruturada é para mim uma vitória gigantesca, sabe? E eu comemoro isso toda vez que eu gravo o vídeo e publico um vídeo.
Bom, resumindo, a minha análise mensal eu faço da seguinte maneira. Eu analiso as minhas metas, que é o que acontece. Eu tenho metas de longo prazo, eu quebro essas metas de longo prazo em um ano, e aí nesse um ano eu quebro em metas mensais para saber o quanto que eu tenho que fazer de cada uma delas durante o ano. E aí eu analiso o quanto eu avancei nessas metas, se eu bati essas metas, se eu não consegui atingi-las, então eu preciso reajustar ela para o restante dos meses, entendeu? E depois eu analiso meus blocos de tempo. Por quê? Eu divido o meu dia a dia em blocos de tempo. E aí é que eu analiso o quanto está sendo proveitoso esses blocos de tempo. Aí eu coloco, por exemplo, o bloco da manhã. Está funcionando? As coisas que eu coloquei para fazer pela manhã? Na parte da tarde, na parte da noite, está funcionando? Eu estou conseguindo dormir mais cedo? Estou conseguindo ter um sono de qualidade por ter feito todas as coisas que eu tinha que fazer durante o dia? Enfim, eu analiso tudo isso e aí eu coloco as interferências do mundo real que aconteceram. A mesma coisa que eu faço na revisão semanal, né, da análise dos acontecimentos, eu coloco aqui no mês inteiro. E depois a energia. Eu analiso a minha energia e os meus relacionamentos. Que aqui é uma questão que é o seguinte: muitas vezes a gente define um tempo para fazer certas coisas, e aí beleza, a gente pode gastar aquele tempo para aquela tarefa, mas aquele tempo não foi proveitoso. Por exemplo, passar tempo com a minha esposa. Chegou um tempo, né? Porque a gente trabalha junto, trabalha junto não, a gente trabalha em casa, a gente passa o tempo todo junto, basicamente. Só que aí a gente percebeu, eu comecei a analisar, né, que muitas vezes a gente passava um tempo junto, só que não era tão proveitoso assim, sabe? A gente estava passando muito tempo assistindo, só que a gente não estava interagindo entre si, ou às vezes eu ficava muito estressado e aí a gente não conseguia conversar muito bem. Então eu passei a analisar tudo isso para que o tempo que eu tinha com ela fosse proveitoso e que a gente tivesse esse tempo, entendeu? A gente realmente colocasse um tempo para passar em conjunto e que fosse um tempo de qualidade. Eu comecei a analisar isso, comecei a analisar também os meus hobbies, porque eu passei muito tempo sem ter hobby nenhum. Eu achava que para mim o meu hobby era ir para academia. E aí eu parei de ler como hobby. Ler para mim era algo focado para trabalho. Eu parei de ler, parei de jogar. Enfim, essas são as principais coisas. E aí eu voltei até um tempo específico focado para ter um hobby. Aí o mais fácil no momento para mim era voltar a ter o prazer de jogar, de ler um livro de fantasia. Então eu passei a fazer isso e coloquei isso como uma meta, como um objetivo. Porque já que eu não estava fazendo, eu queria voltar a fazer, porque isso me ajuda bastante. E entender que eu estava gastando pouco tempo com isso, muito tempo com isso, se isso realmente estava me ajudando de alguma maneira. E aí eu passei a analisar essa questão também. E no final eu coloco o diagnóstico geral, que aí sim eu vou analisar tudo isso que eu acabei de escrever, né, todas essas coisas, e colocar, tá? Esse foi um mês realmente proveitoso? Não foi? O quanto ele fugiu do que eu gostaria? O quanto ele foi melhor do que eu tinha planejado? E todas essas coisas. Então esse é o meu planejamento mensal. Eu vou publicar lá na comunidade do Discord, que eu criei para a gente ter uma proximidade maior. Como eu realmente faço isso, né? Escrito tudo certinho. Se você quiser utilizar a mesma maneira ou usar como referência para você, beleza? Bom, nesse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou comenta também como você faz. Deixa o like se você gostou. E se inscreva se você quiser receber mais vídeos como esse, beleza? Até a próxima.